Conexão, sexta-feira, dia 12 de fevereiro do ano de 2021. Este é o Olho no Olho desta sexta-feira, que era para ser uma sexta-feira de carnaval, mas que devido a essa pandemia, em muitas partes do Brasil, nós não temos o carnaval. facebook.com/alta conexão, você pode entrar, acessar a nossa live e fazer as perguntas para o nosso convidado de hoje, que vai ter muito conteúdo, um conteúdo diferenciado para você da Alta Conexão. Então já vamos direto e reto para o nosso convidado dessa noite, que vai fazer a sua apresentação e já vai responder a primeira pergunta. João Francisco, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite e, entre aspas, esse desafio que é expor a um país onde o futebol tem mais de 200 milhões de técnicos, ou seja, toda a população brasileira, ela gosta de futebol, então ele vai ter 45 minutos para tentar convencer o brasileiro a curtir o futebol da bola oval, o futebol americano. João Francisco, muito obrigado pela sua participação, o seu boa noite, o seu destaque inicial e já emenda com uma pergunta que eu preparei para você. Como que começou essa paixão pelo futebol americano? Bom, boa noite, Vanderlei, boa noite a todos que estão acompanhando essa live. Futebol americano é um esporte muito diferente do futebol da bola redonda, só compartilham o mesmo nome, mas mesmo assim, por incrível que pareça, o Brasil é o quarto maior mercado do futebol americano no mundo. Então, o futebol americano é muito conhecido primordialmente pelos Estados Unidos, mas tirando o México e a Inglaterra, o Brasil é que tem o quarto maior público, então o Brasil tem muitos aficionados pela bola oval que vem surgindo a cada dia. A minha história não é nenhuma história muito impactante, Vanderlei, porque eu sempre fui muito fã de, não só de futebol, mas de todos os esportes. Eu sempre fui muito fã dos esportes americanos, de entender como que funciona os esportes nos Estados Unidos, e é uma coisa diferente do tradicional, até pelos modelos, que não existem equipes, existem franquias, até pelo teto salarial que existem em muitos esportes, e até pela cultura de esportes que eles têm. E o principal esporte deles é o futebol americano. Eu já acompanhava muito basquete e amigos meus também começaram a acompanhar futebol americano. O futebol americano começou a passar com cada vez mais constância aqui no Brasil e eu comecei a me interessar. Eu já joguei também, já joguei futebol americano aqui em Curitiba. Então foi um momento de estalo da minha paixão, porque o futebol americano é o que eu digo, o futebol americano é da essência do ser humano e a partir do momento que você entende cada vez mais, o futebol americano é um esporte muito complexo e eu digo que todo mundo aprende a cada dia, não existe um cara que conhece 100%. O futebol americano é um esporte que você aprende uma regra a cada dia que se passa, a cada jogo que você acompanha, você aprende uma coisa nova. Então, quanto mais você aprende, mais você acaba gostando desse esporte, para mim, que é o mais democrático que existe para se praticar. Exatamente. Uma boa noite ali para o Rafael Santos, para Valéria Faria de Oliveira Cepeda e para Denise de Oliveira, que estão acompanhando o nosso programa. Você já citou que teve a oportunidade de jogar futebol americano, então eu gostaria que você fizesse uma comparação, você que foi um atleta na sua infância, um atleta de um esporte individual. Tá? Você praticou taekwondo durante muitos anos, a nível de competição, um esporte individual onde era você contra você mesmo. E o futebol americano ele é completamente democrático em todos os sentidos. Então, eu queria que você contasse para a gente como foi essa experiência de migrar para um esporte individual, para um esporte coletivo, você que jogou na categoria sub-20 do Curitiba Crocodiles. Olha, Vanderlei, é uma experiência muito diferente porque o futebol americano, na minha opinião, é o esporte mais coletivo que existe. Porque é um esporte que cada jogador tem uma função diferente. Então você acaba dependendo muito de que os jogadores desempenhem com maestria todas as suas funções. Porque é que nem uma engrenagem. Se alguma peça acaba parando de funcionar, vai parar de funcionar tudo.
Então é um esporte muito coletivo, você tem jogadores de defesa, você tem jogadores próprios para o ataque, você tem jogadores de times especiais que desempenham outras funções, então você acaba dependendo muito de cada função, e como você disse, é muito democrático, como eu falei também, porque você tem caras, você tem do mais alto até o mais baixo, você tem do o mais gordo até o mais magro, você tem diversas funções que não é só funções atléticas, não é só o mais rápido, não é só o mais forte, não é só ter o braço mais forte, assim, cada posição tem a sua função muito específica e você precisa que essas funções sejam muito bem ajustadas e desempenhadas bem para funcionar. Então é algo que você acaba parando para perceber que não depende só de você, depende também do time e você tem que apoiar, você tem que trabalhar bem, ter um relacionamento bom com seus companheiros de equipe, porque eles vão depender de você e você vai depender deles. Então, é uma experiência muito boa para você trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto com muitas pessoas. Exatamente. Então, aqui uma boa noite para o Luciano de Lúcio, que está nos acompanhando, e o Clinton Namor fazendo aquela pergunta, já uma pergunta bastante interessante. Boa noite, meninos. O meninos é só para você, João Francisco. Tenho uma curiosidade sobre esse esquema de franquias. O público norte-americano acompanha as franquias ou torce pelos times locais sempre e ignora o time quando foi embora? Acho que isso se aplica também no basquete, no beisebol, né, João Francisco? Sim, é uma pergunta muito interessante do Clinton, porque isso acontece com muita frequência e cada vez mais vem acontecendo, né? Então a gente vê franquias mudando de cidades, até mudando de nome, e normalmente varia de cada caso, Clinton, mas normalmente os torcedores eles acompanham muito o time local. Então a gente vê grandes exemplos de times que saíram de algumas cidades por motivos comerciais e acabaram sofrendo, e os torcedores acabaram criando uma rejeição pelo time. Então, assim, no exemplo maior do basquete, a gente tem a equipe antiga do. A gente tinha a do Seattle Supersonics. Então, era uma franquia muito tradicional, era uma equipe que foi até campeã e foi para Oklahoma City, virou Oklahoma City Thunder. Se você chegar em Seattle e comentar sobre o Oklahoma City Thunder, vai ter um repúdio muito grande. Todo mundo odeia o Oklahoma City Thunder, ninguém quer mais ouvir falar do time. No futebol americano, a gente teve recentemente, tivemos 3 equipes. A mais recente, que foi ano passado, que era o Oakland Raiders, que foi a equipe que saiu de Oakland, que é região metropolitana de São Francisco, na Califórnia, e foi para Las Vegas. Então, Las Vegas, que é uma cidade grande, dos grandes mercados consumidores, uma cidade artificial nos Estados Unidos, e saiu de Oakland, que é uma cidade muito da periferia de São Francisco. Então os fãs de Oakland ficaram furiosos com a saída, tanto que teve brigas, teve confusões no último jogo da equipe. Então a maioria dos torcedores acabam apoiando os times locais mesmo, somente quando as franquias acabam mudando porque não tem apoio do público. Então existiam franquias que não tinham apoio do público local e acabavam se realocando por causa disso. Aí, como você não tem uma torcida muito grande já na sua cidade, os fãs acabam não ligando muito quando a franquia vai para outro lugar. Mas normalmente é a torcida local mesmo apoia a equipe da cidade, não pelo nome da equipe. Exatamente. E um grande abraço ali para o Maurício Silva, que está dizendo que é a primeira vez assistindo esse vídeo. Maurício, Olho no Olho é um programa todas as sextas-feiras, às 20 horas, por este canal. Sempre um conteúdo diferente, levando para você, web ouvinte. Um beijo para Neuza Palmieri, para Vera Green Mercer. A Nete Cepeda também está colocando exatamente aquilo que você colocou, João Francisco. Esse esporte contagia sêniores, adultos, adolescentes, crianças e mulheres. É uma paixão muito grande. E por falar em paixão, João Francisco, uma pergunta bastante interessante é assim, o futebol americano é um esporte onde, por incrível que pareça, os jogadores jogam muito, muito protegidos. Eles têm aquela proteção peitoral que é de ferro, o capacete tem uma proteção muito grande, joga com uma proteção enorme e mesmo assim é um esporte onde existe o maior número de contusões e contusões muito fortes. Por que isso? Se vocês jogam tão protegidos, por que tanta gente se machuca num esporte como esse, João? Você mesmo é testemunha disso. Num dos poucos jogos que você fez,
você teve uma contusão bastante grave numa partida. Então, explica como é que pode tanta proteção e tanta contusão. Vanderlei, que o futebol americano, por essência, é um esporte muito físico, é um esporte de contato, que a essência é um jogador com uma bola tentar avançar e outro jogador tentar derrubar ele e impedir que ele avance. Então você usa toda a sua força possível. Claro, existem regras para isso. A liga principal, a NFL, vem cada vez mais se preocupando com a saúde dos atletas, porque existem lesões muito sérias, e não quer, porque seu produto não pode mostrar lesões muito sérias, até lesões que acabam com a carreira de jogador, mas é um esporte muito físico, então você tem que acabar derrubando outro jogador. E daí você pega os atletas mais fortes e mais rápidos que existem no mundo, você acaba tendo um impacto muito forte. Então você tenta derrubar um cara que corre a 30 por hora, a força da pancada é física, é das leis da física, é algo muito forte. Então você acaba prejudicando muito. E é da essência do esporte, querendo ou não, as lesões. O que vem acontecendo e muito é tentar reparar as lesões crônicas. Então, o que existe muito é problemas cerebrais, devido a imensas concussões que vem acontecendo. Então, a liga vem cada vez mais banindo jogadores. Então, você não pode bater no capacete do cara, a liga vem tendo ser extremista nesse caso, você não pode tocar a mão no capacete do adversário, você não pode ter o choque capacete, é muito complicado, porque ter uma concussão é algo sério, e no futebol americano, ainda mais que são jogadores maiores de idade, muitos jogadores têm uma concussão e querem continuar jogando, então a liga tem que se prevenir disso, mas é a essência do jogo, não tem como fugir de muitas lesões, e os jogadores estão cientes disso, sabem que estão, como muitos falam, um jogador de futebol americano está um tackle de encerrar a carreira, e isso todo mundo sabe, todos os jogadores estão cientes disso, e é da natureza do esporte. Bom, vamos quebrar um pouco o ritmo desse programa. Você sabe que eu tenho um parceiro meu que começou comigo na RPC, você conhece ele muito bem, e ele fez uma pergunta realmente muito pertinente, João Francisco. Eu não vou nem ler, eu vou deixar para você ler. Dá para levar essa pessoa a sério, João Francisco? Olha, Felipe, eu não consigo dar dica amorosa no carnaval porque as pessoas têm que ficar em casa, têm que se cuidar, distanciamento social. O carnaval, muitos estados estão proibindo o carnaval, proibindo aglomerações. Então, a dica que eu dou ao carnaval é amor próprio, amor pessoal, fique em casa, se ame em primeiro lugar, Felipe. Ó, e ele está completando aí, óbvio que é brincadeira, continua com essa disciplina e seriedade que você irá longe. Então vamos agora seguindo o Mário Lúcio também. O Mário Lúcio, nosso ligeirinho lá de Uberaba, pai do Guilherme Sena, narrador e repórter, uma dupla muito grande que estão com a gente. Muito obrigado. E o Maurício Silva, que está pela primeira vez com a gente aqui, ele está falando ali do Maranhão. Maurício, muito obrigado pela sua audiência. E um abraço para o meu amigo Zezão também, Zezão de Mirassol, ele que está feliz da vida. Falando um pouquinho rapidamente de futebol aqui, da terra do Tupiniquim, o Mirassol, campeão brasileiro da Série D. João Francisco, você sabe o nome do técnico do Mirassol, João Francisco? Não sei, Vanderlei. Eu vou falar o nome, você vai ficar emocionado, João Francisco. Começa com Eduardo e termina com Batista, campeão brasileiro da Série D pelo Mirassol. Esse nome te traz recordações ali na Arena da Baixada, João Francisco? Algumas recordações, Vanderlei, mas acho que recordações internas das equipes que ele trabalhou, acho que os jogadores lembram um pouco mais dele. Mas parabéns para o Eduardo Batista, campeão é merecido, então isso ninguém pode tirar dele, né? Tomara que dê a volta por cima, porque foi do céu ao inferno em pouco tempo esse técnico brasileiro. Mal sabem eles o que acontece nos bastidores. E vamos agora seguindo então para o futebol americano. Voltando, aliás, ao futebol americano, eu queria que você explicasse para a gente, tentasse explicar com uma certa simplicidade, até porque é muito difícil num esporte tão complexo, algumas posições chaves no futebol americano. Todo mundo sabe do QB, o quarterback, o jogador que arma todas as jogadas, mas a gente tem uma série de outras posições, os running backs,
os wide receivers. Então, eu gostaria que você tentasse explicar mais ou menos como funcionam as posições dos jogadores numa equipe de futebol americano. Vanderlei, existem muitas posições, então é muito complicado, mas tudo se centra no quarterback. Então, o quarterback é o jogador que tem a função. Ele toca na bola praticamente em 99% das jogadas do ataque, então, obviamente, ele tem uma influência muito grande no jogo. Mas as outras posições são muito importantes também, tão importantes quanto. Então, a principal delas é da linha ofensiva. A linha ofensiva, o papel primordial dela é defender o quarterback. Então, qualquer jogador que tentar derrubar o quarterback, eles têm que proteger, eles têm que deixar o quarterback ter tempo e ter espaço para lançar a bola. Tem os recebedores, que tem a função que está no seu nome, eles têm que receber a bola e tentar ganhar o número de jardas possível, tanto recebendo quanto a partir do momento que eles pegam a bola e tentam correr até o fim do campo adversário para marcar o touchdown. Tem o running back também, que a essência dele é correr com a bola, então ele recebe a bola do QB, mas tenta correr com a bola desde do começo da jogada, que é chamada linha de scrimmage, que é a numeração de jarda que começa a jogada, e a função dele é correr, então é o chamado de jogo terrestre. Ninguém lança a bola para ele, a função dele é simplesmente correr. Na defesa, a principal posição de defesa é o espelhamento do quarterback. Então, o que a defesa tem que fazer? Parar o quarterback. E qual que é a primeira coisa que você faz quando para ele? Tentar derrubá-lo. Então, tem a linha defensiva, tem o chamado pass rush, que é o apressador de passe. Então, a função dele é tentar fazer com que o quarterback passe a bola se livre da bola o mais rápido possível ou derrubar ele. Então, essa é a principal função deles. Também tem os linebackers, também tem a secundária, que são essencialmente como os cornerbacks e os safeties, que são jogadores aéreos que têm que defender os recebedores, tentam impedir que os recebedores tenham espaço para lançar ou interceptar a bola do quarterback. O que for melhor tá valendo. E também temos os linebackers. Os linebackers são espelho do running back, então basicamente eles têm que parar a corrida ou também marcam a zona central do campo. Então são meio que os volantes a função defensiva dos volantes do futebol da bola redonda. Então eles têm que proteger o meio-campo, ter aquela zona do campo, então são jogadores muito fortes e têm que ser muito rápidos para defender tanto o passe quanto a corrida. E temos os times especiais também, que você também precisa chutar a bola, tanto os Panthers, que são jogadores que quando você não consegue as 3 descidas, você pode chutar a bola para o adversário, para ele não ter uma posição tão boa de campo, é o Panther. E também tem o Kicker, que a função é ele acertar no meio do Y a bola, a partir do chute no chão, e fazer 3 pontos ou ponto extra, que é de 1 ponto. Então, essas são as funções primordiais do futebol americano. O Felipe Reis está fazendo uma pergunta a respeito do Super Bowl, mas a gente vai, na parte final do programa, abordar o Super Bowl. E o Luciano de Lúcio está fazendo aqui uma pergunta para você. João, você disse que o Brasil está em 4º lugar no mundo nesse esporte. Aqui é bem pouco divulgado. Eu queria saber se o atleta no Brasil consegue ser bem remunerado para viver somente desse esporte. Olha, Luciano, muito boa pergunta, mas é algo que o Brasil ainda está engatinhando com o futebol dentro do Brasil, com o futebol americano. Porque o esporte ainda é amador, 99% dos jogadores acabam não são remunerados, jogam por prazer, tem outras profissões, tanto que por isso que o futebol americano demora, é que nem nos anos 10, nos anos 20 aqui do futebol brasileiro. Os jogadores têm profissões, precisam ter o seu sustento e jogam por lazer de uma forma competitiva o futebol americano. Claro que existem exceções, existem jogadores que são contratados por equipes, tem jogadores que recebem patrocínios externos, mas contrato de trabalho das equipes não acontece. Então, olhando para a parte técnica, para ser um esporte profissional, os jogadores precisam ter contratos de trabalho, precisam receber por isso, e eles não recebem, então o esporte ainda é amador. Existem exceções, a principal delas é o Duzão, que era um jogador que jogava aqui no Brasil, ele tinha um nível excelente aqui para o Brasil, um nível muito acima da média, tanto que ele foi convidado para o programa internacional da NFL, que a NFL tem um programa internacional que capta talentos de fora. Então eles fazem meio que um período de testes, fazem uma peneira para ver se o jogador tem qualidade para entrar na NFL. Não entra como titular, não entra como um dos melhores da equipe, mas
tem uma vaga no time, e é o que o Duzão conseguiu. O Duzão ainda está no Miami Dolphins, joga no time de treinamento, participa dos treinamentos, mas não é titular da equipe e foi o primeiro brasileiro não kicker, porque existem kickers brasileiros, que é uma posição que você chuta a bola, então tem muitos brasileiros que conseguem desempenhar isso com maestria, né? Tanto que o Brasil é um dos melhores do futebol em termos de talento. Mas não sendo kicker, é o primeiro brasileiro a jogar na NFL. Mas aqui no Brasil ainda estamos engateando muito e precisa de muito dinheiro ainda para ter atletas profissionais. E você falando no kicker, um dos kickers mais famosos, ou quiçá o mais famoso brasileiro, foi o Cairo Santos, que chegou a jogar no Kansas City Chiefs, ou não? Sim, Vanderlei. O Carlos Santos foi o primeiro brasileiro mesmo. Existia um que era filho de brasileiros, que jogou nos anos 90, mas ele não era brasileiro de fato. E atualmente, brasileiro mesmo, natural do Brasil, somente o Carlos Santos, que começou no Kansas City Chiefs em 2014. E ele passou por muitos times, atualmente está no Chicago Bears. Então, como a posição de kicker é uma posição que muda muito de time, que kicker é uma posição vista que você consegue mudar com muita frequência, você não tem contratos longos, raras exceções, pouquíssimos kickers. O Cara Santos hoje jogou a última temporada de 2020 no Chicago Bears e, ao que parece, vai continuar por lá na próxima temporada. E ele não, o Cairo Santos, quando jogou nos Chiefs, no Kansas City Chiefs, ele não conseguiu, ele não chegou a jogar na época. O Mahomes não jogava ainda nessa época, não era o quarterback titular ainda dos Chiefs, ou era? Não, era o Alex Smith, que atualmente é o do Washington Redskins, que o Alex Smith é um jogador que, se quiser, eu converso um pouco mais, porque é um jogador que teve uma história, assim, de atleta, uma das melhores histórias que eu já vi. Em termos de recuperação de física, ele sofreu uma lesão muito grave. Ele era do Kansas City Chiefs na época. Se eu não me engano, o Patrick Mahomes era reserva no último ano do Carlos Santos. No ano que o Carlos Santos foi cortado, ele teve uma lesão na virilha que o impediu de jogar e ele foi cortado pelo Chiefs. Mas se eu não me engano, foi no ano que o Patrick Mahomes era reserva em 2017. Exatamente. Agora, uma colocação assim, um tanto quanto interessante que muita gente pergunta, muita gente gostaria de saber. Tem jogadores que começam a sua carreira, passam por todas as temporadas, a carreira de um jogador de futebol americano deve ser pelo menos aí uns 10 anos, encerram a carreira sem nunca terem pegado na bola oval. É verdade isso, e tem muito jogador assim que ganha dinheiro e nem toca na bola, né, João Francisco? Vanderlei, a principal posição que tem é a posição de linha ofensiva, porque linha ofensiva você acaba protegendo o quarterback e você fica de costas para a bola. Existem jogadas, muitos comentaristas brasileiros chamam jogadas engraçadinhas, que você acaba botando algumas linhas ofensivas para receber a bola. Já tivemos casos que isso aconteceram, mas isso não é regra, raríssimas exceções e normalmente eles não tocam a bola. Nas outras posições, a maioria acaba tocando em algum momento, porque se você é de defesa, você tem a oportunidade de interceptar a bola, ou de forçar com que o quarterback derrube a bola. No ataque, todos tocam nela, tirando a linha ofensiva. Mas existem sim muitos jogadores que não tocaram na bola oval a vida inteira. Exatamente. E agora fala um pouco para a gente de como que é a pontuação de uma partida de futebol americano, a duração dela, e também a pontuação, touchdown, e fiquei no touchdown, o resto é com você. Vanderlei, o futebol americano tem 4 quartos de 15 minutos, então são 15 minutos híbridos, não é que nem no futebol que são corridos, mas também não são parados como é no basquete, então tem tem situação que o jogador quando ele sai do campo o tempo para, tem situações em que o tempo fica corrido, mas em essência são 4 quartos de 15 minutos cada. Também a pontuação, o primordial é o touchdown. Touchdown é a pontuação que mais vale. Ou quando você marca o touchdown, você faz 6 pontos. Depois que você faz o touchdown, você tem duas opções. A primeira é chutar em Y para ter a situação de um ponto extra. Então, se você chuta no Y da linha de 15 jardas, você acerta, você ganha um ponto. Mas também você pode tentar um mini touchdown, que é você pegar a bola na linha de 2 jardas. Então, você precisa avançar 2 jardas e você consegue uma conversão de 2 pontos. Tem também outras situações,
que é a situação quando você resolve chutar antes de pegar o touchdown. Se você resolve, tô numa posição de campo boa, eu quero chutar, você chuta e acerta, você ganha 3 pontos. É basicamente isso. Também tem a pontuação de safety, que é quando você derruba o quarterback dentro da sua própria end zone. Então, dentro do seu próprio campo defensivo, você consegue derrubar a bola. E você ganha o chamado safety, que são 2 pontos também. Então, primordialmente, essas são as únicas formas de pontuar. Ou você faz um touchdown, ou você chuta o de 3 pontos, ou você consegue um safety. E o futebol americano consiste em você ganhar espaço, né? Consiste em você avançar dentro do território do seu oponente. Eles gostam de falar inimigo, mas eu gosto de falar do seu oponente. E são 4 tentativas para você atingir 10 metros, é isso? São 10 jardas, Vanderlei, mas... 10 jardas. 10 jardas porque lá a métrica é diferente, mas... É muito semelhante com o futebol, porque o futebol, se você olhar para pensar, o campo de futebol tem quantos metros? 105 por 90, não é isso? 105 metros são 100 jardas. Então, o campo de futebol e de futebol americano são iguais e nessa métrica. Então, você é sempre avançando o território, então você tem 4 chances, ou que eles falam 4 descidas para conseguir 10 jardas. Claro, você pode ter as faltas, você pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da situação. Mas é essencialmente isso. Quando você consegue avançar essas 10 jardas dentro das 4 descidas, você renova suas descidas e daí volta para a primeira. Se você não consegue, você devolve a bola para o adversário na posição de campo que você parou. Vamos aproveitar aqui para agradecer a Carla Letícia, que está dizendo que... Você conhece a Carla Letícia, João Francisco? Não Ela está dizendo que você precisa voltar a jogar. Está escrito aqui, precisa voltar a jogar, João Francisco. E também a dona Neide Ciarlariello está dizendo que competência, parabéns, grande futuro. João Francisco, tem 2 situações, porque o futebol americano, quando a gente assiste na televisão, algumas frases, alguns nomes acabam virando nomes que pegam o nome do inglês e dá uma adaptada para o português. Então, o que significa quando o quarterback ele é desarmado, quando roubam a bola dele? Qual é o nome que se utiliza quando aquele monte de gente grande cai por cima do quarterback? Em inglês se chama fumble, Vanderlei. É algo muito difícil de você traduzir. Tem palavras que você consegue traduzir. Por exemplo, interception, você consegue traduzir que é uma interceptação. Então, mas quando o quarterback toma um sack, quando ele é derrubado atrás da métrica de campo que começou a jogada, você não tem como traduzir, é complicado. Então tem que ter esse momento de inglês e português híbridos, assim. Mas se chama fumble quando você tira a bola das mãos do quarterback antes dele lançar a bola, quando você derruba a bola. Também pode ocorrer essa jogada em quem estiver com a posse da bola, não é só necessariamente o quarterback. Então, se o running back estiver com a bola e ele derrubar ela, é um fumble também. Se o recebedor também derruba a bola, o nome disso é fumble. E quando o jogador, o running back, ele corre com a bola e ele vai vencendo os seus adversários, é falado quebrando tackles, correto? Porque os jogadores vão tentando dar tackles, vão tentando derrubar, e ele vai quebrando essas tentativas. Então, muitos falam quebrando tackles. Exatamente. Agora fala um pouco da arbitragem no futebol americano, uma coisa muito interessante, porque é um esporte de muito contato, é um esporte onde muitas infrações são identificadas, vira e mexe a gente vê aquela famosa flanelinha amarela jogada no gramado, e muito interessante, tem o VAR, porque tem a tal da revisão de lances que tem a certa dúvida, os árbitros param a partida, fazem o VAR, mas você não nota e você não percebe grandes reclamações dos jogadores com os árbitros. Eu sinto que os árbitros são muito bem respeitados, você não acha? Aí eu vou discordar um pouco de você, Vanderlei, porque a arbitragem é uma coisa universal, todo mundo reclama. E a arbitragem no futebol americano, assim, dos esportes que eu conheço, eu não posso dizer por unanimidade, porque eu não conheço todos os esportes, mas os esportes que eu já acompanhei com certa profundidade, o livro de regras do futebol americano é o livro de regras com o maior número de regras que tem. Então, se você pegar a Constituição brasileira, quiçá tenha menos regras do que o livro de regras da NFL. Então, porque
porque é algo muito complexo, assim, é algo muito complicado. Cada situação tem uma regra diferente, por isso que eu falei, cada situação, cada jogo você aprende uma regra diferente, você aprende uma situação diferente, e os árbitros também complicam muito. Tiveram grandes histórias, até dentro do próprio Super Bowl, polêmicas de arbitragem. Na própria temporada da NFL ocorrem muitas polêmicas, todo ano sempre tem. Na NFL, os jogadores, quem acompanha chama a arbitragem de zebras, então sempre reclamam das malditas zebras todo ano, praticamente todo jogo. Um grande abraço para o Clinton Namor. O Clinton Namor tem um trauma de arbitragem. Eu acho que ele sonhou, ou o sonho da vida do Clinton é ser árbitro de alguma coisa, porque ele não assiste o jogo, ele só fica analisando a arbitragem. Acho que o sonho do meu amigo Clinton, vulgo Duda, é ser árbitro de vídeo, alguma coisa. Um grande abraço, Clinton Namor. E agora, João Francisco, uma pergunta do Sérgio Roberto Paiva Pinto, colega meu do colégio na época. E ele diz assim: comparando os jogos da NFL de hoje com os do passado, eu tenho a impressão que as proteções que os jogadores usam são menores e mais discretas do que no passado. Aí ele está perguntando se ele está certo, se não, por que isso aconteceu, o que evoluiu. Tostãos, muito obrigado. Hoje você chegou na hora, chegou tarde da última vez. Hoje você chegou na hora. Muito, muito obrigado de coração pela sua audiência. João Francisco, a resposta é sua. Sérgio, como o esporte, como a tecnologia evolui, também os equipamentos de proteção dos jogadores também evoluíram. Então, se a gente olhar dos dois principais equipamentos, a ombreira e o capacete, se você olhar, evoluiu, porque não existia viseira antes, o padrão não era bem definido, então os capacetes cada vez protegem melhor os jogadores, até por causa da tecnologia de materiais. Mas de ombreiras, isso é verdade, diminuiu principalmente para os jogadores que precisam de maior condições físicas. Então, para um recebedor que precisa estar sempre em velocidade, ele sempre vai usar o menor equipamento para ter um peso menor. Então, ele vai usar isso porque ele se preocupa mais com a velocidade que ele vai ter do que com a proteção necessariamente. Então, cada vez mais os equipamentos são mais personalizados, não são em tamanho padrão, são moldados para o jogador. Então, eles usam equipamentos menores. Alguns usam só para dizer que usam, né? Porque você olha aquilo, você olha, não está protegendo nada. Parece que nem o jogador de futebol que não usa uma caneleira. Você fala, não vai proteger. Então, eles usam menor para não prejudicar nos atributos físicos. Então, o quarterback acaba usando um pouco maior, mas não nem tanto. Os jogadores de linha ofensiva já usam um pouco mais, mas não usam um tamanho muito grande porque você precisa da mobilidade dos braços para realizar as técnicas e uma ombreira muito grande vai limitar seus movimentos. Então, com a tecnologia evoluindo, eles conseguiram utilizar esse método de diminuir o tamanho dos equipamentos para não prejudicar seus atributos físicos. Outra pergunta que eu acho que eu gostaria de saber é assim: os jogadores que vão receber a bola, eles usam algumas luvas e essas luvas ela tem uma palma aderente. Alguns jogadores jogam sem luvas, certo? E esses que jogam sem luvas, eles passam alguma coisa na mão porque é muito difícil segurar uma bola oval girando. Realmente é uma situação. O cara correr, não ser derrubado e ainda conseguir segurar sem derrubar uma bola oval, ele tem que ter alguma coisa nas mãos ou na luva. Na luva eu sei que tem aquela, que nem luva de goleiro, que tem aquela borracha que segura. Mas muitos recebedores jogam sem luvas. Eles colocam alguma coisa na mão, João Francisco? Vanderlei, isso é uma das coisas que mais deram polêmicas na história da NFL, porque antigamente não existia essa tecnologia de luvas aderentes. Então, o que muitos jogadores faziam? Usavam cola industrial, deixavam um pote de cola industrial ali no banco de reservas e molhavam as mãos a cada 5, 10 minutos e usavam isso para tentar receber a bola. Só que a NFL acabou proibindo, manteve agora as luvas são padronizadas, então a liga tem que aprovar a marca das luvas e são marcas de confiança. Então são produzidas pela Nike, pela Adidas, pela Under Armour, pela Jordan. Então essas passam pelo aval da NFL para ser um atributo que ajuda, porque tem um equipamento aderente, tem meio que uma cola, mas não é algo que prejudique, que seja que trapaceie as regras do jogo.
O problema dessa luva é que tem muitas luvas que são piores na chuva. Então, na chuva e na neve, a luva pode ser pior do que não usar. Então, muitos jogadores acabam tirando quando são situações de chuva. Então, mas quando são em situações normais, quando não tem chuva, não tem neve, 99% dos jogadores acabam usando. É raro você ver um não usando. Somente os quarterbacks que acabam não usando, porque isso prejudica a aderência da sua mão na bola e prejudica o lançamento. Raros são os quarterbacks que usam luva atualmente. E pelos fãs são muito caçoados por um quarterback que usa luva, assim, são muito zoados pelos torcedores. Então, João Francisco Luciano Delúcio está perguntando se existe algum tipo de conversa para profissionalização do esporte no Brasil. Antes de você responder, eu quero mandar um abraço e agradecer o Paulinho Muniz. Você conhece bem ele, foi pai de um colega seu, companheiro seu do Felipe, jogando junto com você no Curitiba Crocodiles. E uma notícia que apareceu essa semana, que o Paulo me disse hoje, é que o Curitiba Crocodiles conseguiu um patrocínio em termos gigantescos para a temporada de 2021. Parabéns para o Paulinho e quem sabe agora a equipe do Croco detone no futebol americano brasileiro. Responde ali para o Luciano Delúcio, João Francisco. É complicado, Luciano, porque o futebol americano ainda está engateando nesse sentido no Brasil. O que a gente vê é porque para você profissionalizar o esporte você precisa de dinheiro. Eu não sou um expert nisso, eu não posso falar com propriedade porque eu não trabalho dentro das federações, eu não trabalho dentro dos clubes, então eu não posso dizer a quantidade. Mas o que eu vejo é que ainda falta um pouco mais de investimento. Então, tanto da parte de patrocínio, quanto da parte de público, uma movimentação maior de dinheiro. A partir do momento que atrai mais gente, for um esporte muito atrativo para o público, muito atrativo para patrocinadores. Então, como o Vanderlei falou que o Curitiba Crocodiles teve o patrocínio muito grande para essa temporada de 2021, então já é um grande avanço. Com patrocínio dá para você investir melhor nos atletas e equipamento e estrutura. Isso vai evoluindo o esporte, porque o esporte não desevolui, o esporte não evolui, só evolui. Então, sempre acaba caminhando para frente. Então, quanto maior investimento que existe no esporte, maior será a chance de profissionalização. Mas ainda eu não vejo como algo acontecendo a curto prazo, em termos de 2, 3, 4 anos. Agora, mais uma pergunta do meu amigo Tustão, que você sabe que é um dos únicos ainda sobreviventes. Ele torce para a Portuguesa de Desportos. O que ele está dizendo aí, eu não sei se é uma piada de português ou se realmente é verdade, João Francisco. A Lusa Lions é um dos melhores times de futebol americano de São Paulo, talvez do Brasil. Você conhece a Lusa Lions, João Francisco? Conheço, o Lusa Lions é um time tradicionalíssimo no cenário do futebol americano brasileiro. É um dos melhores times de São Paulo, um dos melhores times do Brasil, realmente. É um time que vem treinando constantemente, tem uma história já bem firme no cenário do futebol americano brasileiro e realmente é uma das melhores equipes do Brasil. E ele está até mandando até a página da Wikipédia Lions Futebol Americano. Boa, Tostão. Ainda bem que não sou eu que sou o entrevistado, sou apenas o entrevistador. E agora vamos passar, ainda falando de futebol americano, mas a gente vai falar um pouquinho do Super Bowl que a gente teve no último final de semana, com um verdadeiro massacre dos Buccaneers em cima dos Chiefs, um resultado que eu, pelo menos, não esperava. Uma pergunta que o Felipe Reis está fazendo aqui, como é que você explica o sucesso mundial do Super Bowl? Olha, Felipe, porque é da essência do americano. Então, o americano consegue vender coisas muito bem, consegue vender o entretenimento muito bem. E o Super Bowl cresceu por causa disso. Porque é o esporte que vem sendo desde os anos 60 o esporte mais popular dos Estados Unidos. E se sofre por ser um jogo. Então você olha quais são os três maiores esportes dos Estados Unidos: a NBA, o futebol americano, o basquete, o futebol americano e o beisebol. Tanto o basquete quanto o beisebol são jogos de melhor de sete. Então você sempre tem jogos meio discrepantes um do outro, você não tem uma data específica, você não consegue se preparar. O Super Bowl é sempre no primeiro domingo de fevereiro. Isso quase nunca muda. E você sempre sabe que é em campo neutro, então pessoas viajam para o evento, pessoas produzem o evento. É que nem
público dos Estados Unidos trata o Super Bowl como uma final de Copa do Mundo, como a gente trata. Então a gente trata como que é um evento único, que acontece em uma sede fixa, você sabe a data que vai acontecer, que vai ser no final de semana, que todo mundo vai estar na TV assistindo. E porque é um grande evento comercial, então tem é o minuto comercial mais caro do mundo, então tem o show do intervalo, que foi popularizado com o show do Michael Jackson nos anos 90, então é algo que é um atrativo muito grande. Então uma pessoa que mesmo que não gosta do futebol americano, vai ver o show do intervalo, porque é uma pessoa que é uma celebridade mundial. Esse ano foi o The Weeknd, ano passado foi a Jennifer Lopes, quer dizer, desculpe. Então todo mundo para ver pelo menos um minuto do Super Bowl. E nos Estados Unidos você deixa a TV, você se é o único pessoal, fica comendo bastante, porque é o dia que as pessoas mais pedem pizza e mais pedem asas de frango nos Estados Unidos, isso é comprovado. E, então acaba gerando muita renda, não só para os times, para a NFL, mas tudo que está em volta. Então, por isso que vira um sucesso mundial, porque as pessoas querem saber o que é o Super Bowl. Então, as pessoas começam a transmitir, porque é um evento estrondoso dos Estados Unidos. Então, você começa a transmitir para o México, que é do lado. Daí, você começa para a Inglaterra, que é da mesma língua. Daí, do Brasil, surgiu também na Band nos anos 90. Agora vem com a ESPN. Então, vem cada vez sendo mais popular, até porque o esporte cada vez vem sendo mais global e vem tendo dimensões mundiais. Agora, falando então especificamente do Super Bowl jogado no último domingo, a vitória do Tampa Bay Buccaneers, time do Tom Brady, em cima do Kansas City Chiefs, para mim, o melhor quarterback, Patrick Mahomes. Uma partida que, na minha opinião, foi assim, não abaixo da expectativa em termos de técnica, mas sim abaixo em termos de equilíbrio. E sim uma partida que, entre aspas, não teve muita graça, porque só um time conseguiu jogar, o outro não conseguiu jogar. Eu queria que você tentasse dar uma explicadinha no que aconteceu no jogo em Tampa na semana passada, desse domingo passado. Vanderlei, eu coloco como dois ensinamentos do que o futebol americano é que a gente pode tirar desse Super Bowl. O primeiro é que um esporte essencialmente coletivo. Não tem como, porque muitos consideram o Patrick Mahomes como o melhor jogador de futebol americano da atualidade, é o melhor quarterback da atualidade, que é a posição mais influente do jogo. Às vezes assim ele não conseguiu vencer, não conseguiu ser o melhor esse ano. Foi campeão no passado, mas não conseguiu ser bicampeão. Então isso que a gente vê porque você, mesmo tendo o melhor jogador, você ainda assim pode ser derrotado. E não é como se o time do Patrick Mahomes fosse ruim, porque teve o melhor ataque da temporada, tem um grande técnico, tem uma defesa que, apesar de não ser uma defesa muito boa, é uma defesa sólida e não conseguiu vencer. Então, o outro ensinamento que eu tenho é a profundidade de elenco. Então, como a gente comentou anteriormente, o futebol americano é um esporte que tem muitas lesões. Se você tem muitas lesões, você precisa de profundidade de elenco. Você precisa ter jogadores reservas que consigam, no mínimo, tapar o buraco, no mínimo, resolver, não comprometer quando você precisa deles. Porque você vai precisar deles de uma hora ou outra. Todo fã de futebol americano, todo fã de cada equipe já viu uma lesão tirar um jogador importante no momento que você precisa. Com certeza, não existe um time que não teve um jogador lesionado numa parte importante da temporada. Isso aconteceu com o Kansas City Chiefs. A linha ofensiva que protege o quarterback são 5 jogadores que protegem o quarterback. 4 desses jogadores, dos titulares dessa linha ofensiva do Kansas City Chiefs se machucaram. Então o Kansas City jogou só com um titular entre 5. Então, isso prejudicou muito. Porque se você não consegue proteger seu quarterback, ele não vai ter tempo para lançar a bola. E se ele não tiver tempo para lançar a bola, é difícil ele marcar pontos. Então, o Kansas City Chiefs só marcou 9 pontos. Foi a primeira vez na carreira do Patrick Mahomes que ele não fez um touchdown. Foi a primeira vez, tanto em nível profissional, quanto em nível de faculdade, quanto em nível de ensino médio lá nos Estados Unidos, que ele não marcou um touchdown. Então, vou chutar em uns 10 anos que ele não tinha um jogo como esse. E do lado você tem o maior quarterback de todos os tempos, que foi o Tom Brady, que foi para Tampa Bay porque ele via como se fosse uma equipe que pudesse garantir um título para ele. Ele já foi campeão 6 vezes em Boston com o New England Patriots, mas sentia que queria um novo desafio da carreira. Foi esse ano, conseguiu ser competente, com um belo time. O Tampa Bay Buccaneers foi uma equipe muito equilibrada.
E dentro do Super Bowl não deu chances para o Kansas City Chiefs. Se tivemos um primeiro tempo equilibrado, no segundo tempo aí a vaca deitou, aí o Tampa Bay Buccaneers foi campeão com maestria, se impôs em absolutamente todos os quesitos e foi com méritos campeão pela segunda vez em sua história. E diz uma coisa, você comentou no nosso programa, na nossa resenha de segundas-feiras, que a equipe do Tampa Bay Buccaneers não tinha sido só o Tom Brady que tinha ido para lá, e que sim que eles tinham se reforçado. Teve algum jogador, eu não sei se eu tiver errado, você me corrige, mas me parece que teve um jogador, inclusive, que fez um touchdown no domingo, que jogou com o Tom Brady em New England e foi para a Tampa com ele. Estou errado ou estou certo? Foi o Rob Gronkowski, que é uma das coisas que eu não comentei, que é de tight end, que é uma posição híbrida. É um jogador que pode tanto bloquear quanto receber a bola. Então é um jogador muito forte, é um jogador muito grande em todos os sentidos e consegue tanto proteger o quarterback em posições que precisa e tanto receber. E ele é considerado o melhor tight end de todos os tempos. Ele jogou em New England de 2011 até 2018, foi campeão 3 vezes com Tom Brady em New England, em Boston, mas se aposentou. E quando o Tom Brady foi para o Buccaneers, o Rob Gronkowski quis se reunir mais uma vez com seu antigo amigo e foi campeão. O curioso do Tampa Bay Buccaneers é que todos os jogadores que anotaram touchdowns vieram no time desse ano. Então, 2 touchdowns foram do Rob Gronkowski, um touchdown foi do running back o Leonard Fournette, que foi para o time esse ano, e outro foi do recebedor o Anthony Brown, que também foi para o time no meio da temporada. E o Tom Brady, que lançou as bolas, também começou em 2020 com a equipe. Então, muito curioso, por mais que a equipe não seja só do marido da Gisele Bündchen, os jogadores que foram por causa dele para a equipe conseguiram ser decisivos no momento que importa. Um grande abraço para a Vera Gren, está dizendo que você é muito técnico, João Francisco. E o Sérgio Roberto Paiva Pinto está perguntando que para chegar no Super Bowl, quantos jogos aproximadamente uma equipe tem que fazer? Então, Sérgio, cada equipe joga 16 partidas na temporada regular. Então, a temporada regular tem 17 semanas contadas. Só que as equipes têm uma semana de folga. No meio da temporada não é fixo, então a cada semana uma equipe folga. E então a equipe joga 16 partidas e aí tem a pós-temporada. A pós-temporadas são 4 fases, contando o Super Bowl. Tem a fase de wild card, tem a fase semifinal de conferência, final de conferência e o Super Bowl. Os melhores de cada conferência, então os 2 melhores, a melhor equipe de cada conferência, não joga o wild card. Ela folga e já está classificada diretamente para a semifinal. Então, se uma equipe é a cabeça de chave, ela joga os 16 jogos, mas mais os 3 jogos da pós-temporada. Se é uma equipe que joga no wild card, ela acaba jogando os 16 jogos e 4 jogos da pós-temporada. Então são 19 ou 20 jogos, não muda disso. Isso. Mas dificilmente. Alguma vez um wild card ganhou o Super Bowl, que você se lembre? Já, muitas vezes, Vanderlei. O próprio Tampa Bay Buccaneers é wild card. Desse ano? Sim, o Tampa Bay Ele foi o wild card? Porque o que os americanos... O wild card, na realidade, desculpa te cortar e já te cortando, para o pessoal que gosta muito de futebol, é mais ou menos uma repescagem, né? Não considero repescagem, porque assim, vamos supor, fazer uma analogia. Vamos supor que o Campeonato Brasileiro seja dividido em divisões. Então tem a divisão Sul, a divisão Sudeste, a divisão Centro-Oeste, a divisão Nordeste e a divisão Nordeste. Então são separados, os times jogam de cada localização. O campeão da Sul é o melhor, é o campeão da Sul, é o campeão da sua divisão, cada campeão da divisão. E o melhor dentre os campeões da divisão que vai folgar. Então, mesmo se você não folgue, você sendo campeão da divisão, você já é uma equipe bem qualificada. O Tampa Bay Buccaneers nem campeão da sua divisão foi. Foi o New Orleans Saints. Então, o Tampa Bay Buccaneers foi o segundo da divisão. Então, isso que os americanos consideram wild card. Você pode jogar jogada de wild card, mas você não é o wild card. É complicado de entender, mas se você acostumar... Existiram campeões. O último campeão que havia não ganhou sua divisão e ganhou o Super Bowl foi exato 10 anos atrás com o Green Bay Packers em 2010. Então é uma coisa rara de acontecer, não é uma coisa comum. Mas você jogar no wild card não é uma coisa tão incomum assim.
É raro, não é a maioria, é a minoria, é uma baita minoria, mas mesmo assim não é o surpreendente, não é assim, desafiaram todos os precedentes como o Tampa Bay Buccaneers fez. Então era uma equipe que, mesmo antes, mesmo não tendo ganho essa divisão, muitos acharam, ó, é uma equipe que pode ganhar no Super Bowl, não vai me surpreender se chegar até lá e se até vencer. Agora, falando um pouco do seu coração no futebol americano, eu queria que você dissesse qual foi o time que você escolheu para torcer, porque não tem como. Futebol americano não é que nem o futebol brasileiro, que você nasceu atleticano, ou nasceu corintiano, ou nasceu palmeirense, ou nasceu santista. Você não nasceu torcendo para esse time que você torce no futebol americano, você escolheu esse time para torcer. Eu gostaria que você contasse para a gente, para os nossos ouvintes, qual é o time que você escolheu e o porquê. Vanderlei, como você disse, não tem como escolher, você não escolhe porque você não tem herança. A menos que as próximas gerações possam ter, meus filhos ou filhos de amigos podem ter uma herança, mas na minha geração não existiu isso. O time que eu torço é o Green Bay Packers, e foram diversos fatores que eu escolhi o Green Bay Packers, assim, cada um tem seu motivo para torcer, eu não julgo, muitos consideram alguns torcedores modinhas, porque torce para o time vencedor, mas você sempre tem uma atração para torcer pelo time. E a atração que eu tive pelo time não foi pelo time em si, mas foi pelo histórico da franquia. Porque por mais que seja uma franquia, é a única franquia dos esportes americanos que não tem um dono. Então os donos são torcedores. Então o Green Bay Packers é a única equipe que consegue fazer isso, isso é proibido na liga, não existe na NFL, mas que diversos torcedores compraram ações da equipe e são donos da equipe. Então é um conglomerado de torcedores que são donos da equipe, não existe um cacique que dá as ordens. Existe um presidente, é óbvio, mas esse presidente não é vitalício, é eleito por um conselho, mas mesmo assim não é um dono, ele só é a voz ativa da franquia. E também pela história, assim, é uma franquia muito tradicional, é uma das franquias que iniciaram a NFL, começou lá em 1908, e é da menor cidade também dos esportes americanos. Então, além de ser a única franquia sem dono, é da menor cidade, é de Green Bay, Wisconsin. É uma cidade de 100 mil habitantes, que o estádio tem 79 mil, 79 mil de capacidade e todo jogo lota. Todo jogo lota, torcedores. Você tem o carnê de temporada que tem uma fila de espera de 40 anos. Então é praticamente impossível que você vai conseguir agora. Você tem que entrar numa fila de espera de 40 anos para entrar na equipe. E pela tradição. Se contar, era Super Bowl, ganhou 4 Super Bowls. O último foi em 2010. Tem grandes jogadores do seu histórico. Tem grandes técnicos do seu histórico. Tanto que o troféu da NFL se chama Vince Lombardi Trophy. Troféu Vince Lombardi, que foi o técnico do Green Bay Packers que ganhou os 2 primeiros Super Bowls existentes. Então, o técnico lendário é uma equipe lendária e é uma equipe que me fascina pelo histórico da franquia. É uma franquia que é muito famosa, mas pelo que ela é, não pelo lugar que ela está e não pelo dono que ela tem. Então, isso que me encanta na equipe, é uma equipe que tem grandes jogadores. Teve o melhor jogador da temporada desse ano, que foi o Aaron Rodgers, que foi eleito MVP pela terceira vez na sua carreira. E teve um passado muito, muito grande, é uma equipe que sempre está brigando por títulos, é uma equipe que me encanta muito em todos os sentidos. Bom, exatamente, são 20 horas e 53 minutos, a gente já está no rodapé do olho no olho dessa sexta-feira, então aquelas perguntas diretas e retas para você. Qual foi o maior jogador de futebol americano que você viu jogar? Tom Brady, sem dúvidas. E qual o melhor jogador de futebol americano da atualidade? Patrick Mahomes. Qual foi o melhor time de futebol americano que você viu jogar? Se você puder dizer o time e o ano, me ajuda muito. Essa é complicada. Até porque você assiste somente a todos os jogos da NFL todos os anos, né? É difícil A NFL achar a NFL é uma liga complicada, mas eu vou botar New England Patriots de 2014. Já com Tom Brady como quarterback. Sim, Tom Brady tá na NFL desde 2001. Exatamente. Então, João Francisco, são 20 horas e 54 minutos. Eu agradeço demais essa sua contribuição. Você enriqueceu muito tudo aquilo que a gente
não sabia, ou então aquilo que a gente achava que sabia e descobriu que não sabia sobre o futebol americano. Então eu dedico esses últimos minutinhos para o seu boa noite e para você dizer aqui no ar tudo aquilo que você ainda não teve a oportunidade de dizer. Bom, primeiramente agradecer o espaço que você dá, Vanderlei. É algo muito gratificante ter espaço para comentar um pouco de esportes americanos, porque quem acompanha sabe que é uma paixão repreendida que a gente tem, porque é algo que vem gatinhando. A gente vê principalmente dos esportes americanos o basquete. O basquete é algo que está um pouco enraizado com mais frequência na cultura do brasileiro, até porque o brasileiro joga muito mais e acompanha muito mais. Existem equipes profissionais aqui no Brasil. Mas o futebol americano a gente vê como um xodó, porque cada pessoa que se adentra no mundo do futebol americano se apaixona cada dia mais. É difícil ver uma pessoa que não gosta, fora as questões políticas, questão de lesões, que também é algo bem complicado, mas na essência do esporte, cada pessoa que acompanha se apaixona cada vez mais. Eu agradeço esse espaço porque é um esporte que vem crescendo, não só de público, mas também de praticantes. A gente espera que seja um esporte que tenha profissionalização mais rapidamente aqui no Brasil, porque tem gente apaixonada tanto para assistir, quanto para jogar, quanto para financiar, para fazer com que esse esporte evolua. E é muito legal ter esse espaço, e agradeço também a oportunidade pela essa entrevista, pelo esse bate-papo muito bacana. Também as pessoas acompanhando, agradeço cada uma delas que teve espacinho para acompanhar. Exatamente, são 20 horas e 56 minutos. Esse foi o Olho no Olho dessa sexta-feira, dia 12 de fevereiro do ano de 2021. E eu lembro que todas as segundas-feiras nós temos na Alta Conexão o Conexão Debate, e o João Francisco, quando temos alguma coisa de importante na terra do Tio Sam, ele sempre faz a entrada dele nos últimos 10 minutos para falar de basquete, para falar de futebol americano e para falar dos esportes na terra do Tio Sam. Uma última pergunta, João Francisco. Com essa pandemia toda, o campeonato da NFL acabou terminando na sua data correta. A pandemia acabou, entre aspas, não atrapalhando o calendário. E quando que recomeça o calendário? Quando a temporada regular recomeça, João Francisco? Vanderlei, o calendário da NFL essa temporada teve algumas alterações. Até porque, essencialmente, os dias que acontecem os jogos são quinta, domingo e segunda. Alguns sábados também, nas últimas semanas, acontecem nos sábados. Então é quinta, sábado, domingo e segunda. Foi a primeira vez na história que tivemos um jogo de futebol americano em todos os dias. Então tivemos jogos terça, tivemos jogo quarta, tivemos jogo sexta também, por causa da pandemia. Então a gente vê no futebol que alguns jogos são adiados, não são cancelados, e é o que acontece na NFL. Então a gente vê que aconteceram alguns jogos que foram adiados, mas não cancelados. Mas isso aconteceu no começo da temporada, até por a equipe se adaptando aos protocolos, e mais no final da temporada, que muitos times também devem ter pesado a mão, devem ter sido mais restritivos para ninguém contrair o vírus e desfalcar a equipe nas etapas finais. Ocorreu tudo certo, o Super Bowl ocorreu na data certa, e a próxima temporada da NFL vai demorar. A pré-temporada começa na primeira semana de agosto, e o primeiro jogo da temporada regular acontece na primeira semana de setembro. Então vai demorar ainda, vão ser logo 6 meses, 7 meses, até a bola vai rolar, até ter um tempo para o futebol americano. Então vamos ter uma pequena folga de meio ano. Exatamente. O Sérgio Roberto Paiva Pinto está mandando parabéns para você, dizendo quem sabe não vou te ver comentando uma final com a Lusa Lions. Um grande abraço também para o Tostão, Valéria Faria de Oliveira, a Vera Green também curtiu essa nossa live. Então, 20 horas e 58 minutos, a gente vai ficando por aqui. Eu lembro que a Alta Conexão, domingo, tem rodada dupla, Flamengo e Corinthians, Vasco da Gama e Internacional, ambos os jogos às 16 horas com toda a equipe da Alta Conexão. Eu volto na segunda-feira com o Conexão Debate e na semana que vem teremos um convidado diferente, um convidado especial no Olho, que vai ficando por aqui, 20 horas e 59 minutos. Um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pela sua audiência e, como diz o meu amigo Felipe Reis, muito obrigado pela sua paciência. Um beijo no coração de todos.